Sejam bem-vindos, então, pessoal. Márcia, Paloma, Maida, Daphne, Jaqueline, Kelly, Raquel. Tinha mais gente, acho que a internet caiu um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aula 7. A gente já está entrando na reta final aí das aulas, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a gestão, né, de recursos humanos dentro do planejamento agropecuário. Na próxima aula a gente vai falar sobre a avaliação, na verdade, a elaboração de projetos agropecuários, na aula 8, aula 9, a avaliação, e aula 10, o marketing. E aí a gente encerra a disciplina. Tá? Lembrando que tem a atividade 2 aí, que é um questionário das unidades 1, 2 e 3, que vai ficar disponível, né, até o dia... deixa eu lembrar que agora que eu estou sem ele aqui. Acho que até o dia 10 de abril, se eu não me engano, tá? Acho que pouca gente... até o dia 10 de abril, tá? Que é o sábado. Pouca gente fez, né? Até porque ainda tem alguns conteúdos que a gente fecha aqui da unidade 3. Mas está bem tranquilo. Eu já corrigi e lancei a nota também da atividade 1. Vocês foram muito bem na atividade 1. Né? Eu dei o feedback individualizado para cada grupo. Teve grupo ali que faltou um detalhezinho aqui, ou outro ali, mas, no geral, foram bem, conseguiram compreender a ideia do planejamento, tá? A importância do planejamento, o plano de ação e matriz SWOT. Só mais um recado aqui, né? Nessa quinta-feira, próxima quinta-feira, que é dia 1º de abril, né, dia da mentira, a gente não tem aula conforme a nossa previsão no calendário, porque, né, por motivo religioso, tem gente que já começa a fazer a guarda religiosa desde quinta-feira, e não foi previsto, né? Eu peço para que vocês utilizem essa quinta-feira do dia 1º para botar, né, os estudos em dia, a leitura em dia. Eu estou finalizando aqui a montagem dos materiais no SIGA, tá? Só está postado até a aula 8. A aula 9 e 10 eu quero ver se eu posto aí até o final de semana agora, até o dia 2, 3 de abril no máximo. Não sei se vocês estão acompanhando, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNEMAT está discutindo hoje, na verdade vai ser a tarde inteira, a discussão de volta ou não volta às aulas presenciais. Tá? Deixa eu até colocar o link aqui no chat, caso vocês queiram acompanhar. Tá? Deixa eu ver se já tem o link aqui no site da ASOC, né, depois da aula. Se vocês quiserem acompanhar a discussão, deixa eu ver, tá. Não está disponível ainda o link da tarde, mas assim que tiver eu mando lá no grupo para vocês, caso vocês queiram acompanhar. Tá? Hoje de manhã só foi feita uma apresentação, um panorama de como que está o estado de Mato Grosso, né, os prós e contras do retorno das aulas presenciais, e a discussão mesmo, os encaminhamentos devem ser dados hoje na parte da tarde. Então, finalizando a aula, e assim que for disponibilizado o link do YouTube, eu compartilho no grupo, tá? Se vocês quiserem acompanhar, só para vocês saberem o que é que vem por aí, tá? Deixa eu avançar aqui, então. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a gestão dos recursos humanos, né? A gente falou na aula passada sobre a gestão de recursos econômicos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de recursos humanos, tá? Então, quando a gente está falando de gestão, né, conforme a gente viu, inclusive, na disciplina de TIC no semestre passado, para você ter gestão, você precisa de números e de indicadores para você tomar como decisão, né? O conceito de gestão de uma empresa rural, ele não difere do conceito de gestão de uma empresa industrial, comercial, prestadora de serviço, dentre outros, né? Fazer gestão é fazer uso de indicadores para que você seja o mais eficiente possível na utilização de recursos, tá? Mas que recursos seriam esses, né? A gente fala recurso, que recurso que é esse, tá? Então, qualquer tipo de empresa rural, seja familiar, patronal, né? Você trabalha para alguém e tal,
ela é integrada por um conjunto de recursos que a gente chama, do ponto de vista econômico, a gente chama de fatores de produção, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ter alguma disciplina de economia, eu não lembro do PPC de vocês, mas geralmente esse assunto se discute dentro, né, de uma disciplina, talvez vocês vão lembrar um pouco do que eu vou falar aqui, tá? Geralmente esse assunto se discute dentro da disciplina de economia, né, que são os fatores de produção, tá? Tem alguns autores que trabalham com 4, alguns autores que trabalham com 5, mas os 3, talvez o nome um pouquinho diferente aqui e ali, tá? Mas o que é consenso é que 4, 5 ou 6, eles podem ser reagrupados em 3 grandes fatores, que são esses aqui, tá? A terra, o capital e o trabalho, tá? Falando especificamente de cada um, né? A terra é onde se aplica os capitais, né? É onde se trabalha para obter produção. Eu sou obrigado a empregar capital, professor? Não, não é obrigado, né? Mas sem o emprego de capital, você basicamente acaba trabalhando com a produção, a agricultura de subsistência, né? Você consegue produzir para você, para sua família ali, talvez para uma família um pouco mais extensa, mas você não consegue, às vezes, explorar economicamente falando ou comercialmente falando a terra, né, em si, né? Sem ela, né, sem um espaço onde você possa produzir, você não consegue ter, obviamente, a produção. Não tem como eu fazer no ar, não tem como eu fazer no espaço aéreo esse tipo de produção, tá? O capital, ele representa o conjunto de bens e financeiro, recursos financeiros, materiais, equipamentos, colocados sobre a terra com o objetivo de aumentar a sua produtividade e ainda facilitar e melhorar a qualidade do trabalho humano. Então, você faz uso do capital para ter a ferramenta certa, para ter a otimização, tá? Para você ter um recurso adequado, e com isso você consegue melhorar, profissionalizar, tornar mais eficiente a exploração. Eu sempre brinco, né, fazendo uma pausa aqui na aula, eu sempre brinco assim, né? Isso aí eu herdei do meu pai, essa experiência de você ter bastante ferramenta, né? Gostar de ferramenta, ter a ferramenta certa. E eu sempre brinco assim para minha família, para meus irmãos, que se for para mim, eu não sou muito de receber presente, também não sou muito de dar presente. Esse negócio de dar, receber presente não é muito comigo, não, tá? Mas já que às vezes é para receber, ou já que a pessoa insiste em dar um presente, eu sempre brinquei que eu gosto de ganhar a ferramenta, né? Ferramenta e ferramentas assim diferentes, né? Ferramentas específicas e tal. Justamente porque a ferramenta ela quebra um galho muito grande, né? Experimenta soltar um parafuso sem a chave adequada, experimenta cortar um fio sem uma ferramenta adequada, né? E que a gente tendo a ferramenta certa, a gente consegue ganhar tempo, a gente consegue, às vezes, fazer o serviço que você poderia terceirizar ou contratar alguém, né? Então, quando você fala de capital, né, você está falando aí do uso também de ferramenta, do emprego adequado de itens que possam te auxiliar no processo produtivo como um todo. Um último exemplo, não sei se eu cheguei a comentar com vocês na disciplina também no semestre passado. Uma máquina de lavar minha aqui estragou. Olhei no YouTube como é que arrumava lá a máquina de lavar e já sabia qual era o problema. Era um problema com a máquina tem 3 rolamentos, um rolamento estragou e tinha que trocar. Olhando no YouTube o tutorial, o cara fez isso com menos de 40 minutos, em menos de 20 minutos ele fez a troca o reparo da máquina que tinha que fazer. Menos de 20 minutos. Porque ele tinha a ferramenta, a chave certa ali para trocar, para sacar o rolamento antigo que tinha quebrado dentro da máquina. Tá bom. Dá para eu fazer isso aqui, o serviço aqui de reparo, de manutenção, estava me cobrando R$700, porque só trocava a peça inteira, não trocava só o rolamento. Eu falei, não, eu vou tentar aqui, né? Eu gastei, como eu não tinha a ferramenta certa para tirar esse rolamento, eu gastei mais ou menos umas 18 horas para arrancar. Foi um sábado inteiro e quase uma boa parte do domingo, com a máquina de lavar desmontada em cima da mesa, tomando xingão da esposa,
porque tinha sujado, derramado o óleo, aquela coisa toda, graxa para tudo quanto é canto, parafuso para tudo quanto é canto. E, enfim, né, tive que usar uma serra de corte para serrar a parte do eixo e arrancar ali o rolamento que era preciso arrancar, porque eu não tinha a ferramenta certa, né? Então, da mesma forma, no campo, às vezes, quando quebra determinado tipo de ferramenta ou maquinário, você para todo o serviço, tem que vir na cidade arrumar. Muitas vezes as oficinas, né, que consertam trator, equipamento, só funcionam durante a semana e você está trabalhando ali no final de semana, então você perde 2, 3, 4 dias de serviço. E o capital, ele auxilia nisso, né, faz com que você tenha, terceirize serviço, faz com que você contrate a ferramenta certa, contrate uma consultoria, né, ou seja, ele vai representar esse conjunto de bens que vai facilitar e melhorar a qualidade do trabalho humano, tá? O capital envolve também a questão de benfeitoria, como galpão, casa, instalações, maquinários, os próprios animais, né, e os insumos agropecuários, tá? O capital, ele se divide em duas partes, né, o capital fixo e o capital circulante. O capital fixo é aquele utilizado como investimento, é aquilo que você adquire como bem, como propriedade, né? E o circulante é aquele que você está movimentando, girando ali todo mês, né? Então, fixo geralmente é relacionado com investimentos e o circulante geralmente é relacionado com a produção ali, com a movimentação como um todo, tá? E o trabalho, ele é o conjunto de atividade que é desempenhado pelo homem, é a mão de obra em si, né? Então, a gente tem a terra onde precisa ser trabalhada, você tem o capital, que é o que vai facilitar o trabalho humano, e o trabalho em si, a mão de obra, que é o que vai desempenhar ali para o processo produtivo. E é esse o objeto aqui dessa nossa aula, tá? Existe uma questão também, né, sobre a figura do empresário rural, né? O empresário rural é o que de fato está na lida do campo, ou o empresário rural é aquele que financia e obtém um retorno com isso, tá? Então, isso tem que ficar muito caracterizado ali dentro das organizações, né? Quem é que precisa dessa gestão rural, né? Ou gestão de empresa. Então, a gente conceitua a empresa rural, toda a unidade de produção que são executadas as atividades que vão dizer respeito às culturas agrícola, criação de animais, culturas de florestas, né, para extrativismo vegetal, com a finalidade de obtenção de renda. Você constrói, você gerencia para obter a renda ali como um todo, tá? E qual que é a diferença, né, desses dois, tá? Você tem vários parâmetros que você tem, em cima desses parâmetros, vários pontos de vista entre o produtor tradicional e o empresário rural. Então, a visão do negócio para o produtor tradicional, ela é pontual, né? Então, ele tem um foco específico, né, de produção. Então, se eu mexer com gado de corte, é só corte. Se eu mexer com gado de leite, é só leite, né? Eu sei fazer isso e é só isso que eu sei fazer e eu vou me ater a isso. Já o empresário rural, ele tende a ter uma visão sistêmica ou visão holística. O que é essa visão sistêmica ou holística? É uma visão do todo, é uma visão do contexto, tá? Muitas vezes eu enxergo uma situação ali que está na minha frente e eu já procuro entender e compreender aquele contexto. Então, esse mês agora, de fevereiro para março, principalmente agora no mês de março, muitos produtores de leite tiveram problemas aí com o preço do leite, que despencou nesse mês por uma série de fatores, né? Então, o produtor tradicional está ali fazendo greve porque ele quer vender o leite, porque ele está acostumado ali com aquela visão pontual do negócio. Já o empresário rural, ele está pegando de uma dificuldade ou uma problemática e está transformando isso de uma nova oportunidade de negócio. Ele pega esse problema com a venda do leite em si e procura trabalhar a venda do leite, transformando ele num subproduto, numa manteiga, num doce, num queijo, né, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ele enxerga que 1 litro de leite finalizado, né, assim, pronto para ser comercializado, vou chutar aqui, está R$1,40, né?
com esse 1 litro de leite, ele faz, por exemplo, 200 gramas de queijo, que você pode vender aí o quilo do queijo, né, em torno de R$ 10, por exemplo, e aí com 200 gramas você tem 20% disso, 20% de R$ 10 é R$ 2. Então, 1 litro de leite faz 200 gramas, 1 litro de leite é vendido a 1,40, 200 gramas de queijo, que é um exemplo que é o que se faz com 1 quilo, você vende por R$ 2 e você agrega valor. Ah, mas para produzir o queijo eu vou ter outros custos. Sim, é isso que eu estou dizendo para fazer. Será que vale a pena eu vender como leite ou será que vale a pena eu agregar valor ali, gastar mais 30 centavos, 20 centavos e ainda assim vender por R$ 2, tá? O produtor tradicional, na forma de gerenciamento do negócio, ele é bem familiar e paternalista. Então, quando a gente fala isso, né, o produtor tradicional, ele respeita muito a hierarquia familiar, né? E o empresário rural, ele foca no negócio, então o negócio tem que dar retorno. Então, muitas vezes, o empresário fala, não, eu não vou investir na pecuária leiteira porque não está dando retorno agora, né? A visão do produtor tradicional, eu vou investir porque sempre fez isso, um dia vai melhorar, uma hora vai melhorar, né? Quanto ao planejamento do negócio, né, o produtor tradicional, ele é um pouco mais informal, né, da cabeça dele, não costuma pôr no papel, já o empresário rural costuma pôr, né? Na estrutura quanto à estrutura gerencial, o produtor tradicional tem uma estrutura inexistente, né, ou seja, não tem relação de hierarquia, quem manda obedece, as tarefas são compartilhadas, tá? E no empresário rural, geralmente você tem, né, quem é o dono da fazenda, quem é o gerente, quem são os funcionários, a quem que cada um está ligado, ou subordinado, tá? E aí você tem outras ações, como controle gerencial, tomada de decisão, as medidas de desempenho financeiro, as contas bancárias, geralmente é misturado quando você tem um produtor tradicional e no empresário rural é separada, tá? A questão, né, de você premiar algum colaborador, né, para dizer se o desempenho dele está bom ou ruim, e a questão, né, de consultoria gerencial para os negócios. Então percebam, né, eu não vou detalhar cada uma delas, mas percebam que há um confronto, né, entre aquele produtor tradicional, né, com a visão do empresário rural, tá? E assim, eu posso acrescentar um outro item, é que o produtor rural, ele faz o trabalho dele assim com amor, né? E enquanto que o empresário rural, ele utiliza a razão, ele não tem apego nenhum. Se tiver que mandar embora, se tiver que desmanchar, se tiver que derrubar, se tiver que botar fogo, e isso for mais rentável para ele a curto, médio ou longo prazo, o empresário rural vai fazer isso, tá? Então, a gente tem essa diferença aí entre o produtor tradicional e o empresário rural. Tá? Então, por que eu fiz essa introdução? Por que eu fiz esse contexto? Porque a gestão de pessoas no agronegócio é algo absolutamente desafiador. Tá? Ao mesmo tempo em que você exige pessoas com conhecimento, com habilidades e com atitudes, né, que é um dos tripés também aí da administração, você também tem um fator limitador de salário, você tem um fator limitador familiar dessa pessoa, que às vezes tem que abrir mão da família para mudar para um sítio, né, porque não quer carregar ali a família, porque as escolas rurais não estão dando tanta atenção, né, e o fato, por exemplo, de muitos governos nos anos 90 e anos 2000, na verdade dos anos 90 não, mas dos anos 2000 para cá, ter deixado de lado o investimento nas escolas rurais tem feito com que muitas famílias não migrassem da cidade para o campo, elas optassem por viver na cidade. Tá? A infraestrutura, postos de saúde, escolas, tá? Isso fez com que algumas famílias optassem por continuar morando na cidade, e isso dificultou muitas vezes a busca por mão de obra qualificada para atuar no campo. Tá? E, geralmente essa mão de obra voltava com base numa qualificação, numa pessoa através de um cargo de gerência, né? Antigamente a figura do capataz e do peão era muito misturada, hoje ela já deve ser bem diversificada, separada, tá?
E quando eu falo, às vezes, assim, peão, não estou desmerecendo, é só um jeito de diferenciar hierarquicamente. Até porque é o peão que bota a mão na massa, é o peão que faz as coisas acontecer, que está embaixo do sol ali, fazendo a coisa acontecer, tá? Só que muitas vezes ele não é remunerado adequadamente pelo trabalho que ele desenvolve, tá? Então, a gestão de pessoas, ela é considerada um componente fundamental na administração de qualquer tipo de empresa, indústria, comércio, fazenda, enfim. Todos os ramos, os setores da economia, pequeno, médio ou grande porte, desfrutam do benefício de investir na área de recursos humanos. Isso também vale para os negócios rurais, né? Então, nesse artigo não, né? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de pessoas aí no agronegócio. Então, é fato que a profissionalização do gerenciamento das empresas do campo, né, dos anos 2000 para cá, com o avanço da tecnologia, da informática e da perspectiva, na verdade, do ponto de vista de que você profissionalizar o campo era mais rentável, tá? Trouxe mais produtividade e eficiência ao setor. É fácil você passar em várias cidades agrícolas e você perceber propagandas ali de soja, de variedades de soja, com um monte de código ali, né? Parece número de série. Tantas sacas por hectare que foram colhidas, né? Variabilidade genética do XYZ colheu na fazenda do João da Silva 60, 70, 80, 100 sacas de soja por hectare, né? É um indicador, tá? É uma medida de eficiência para você comparar. Ele está colhendo isso, por que eu não estou colhendo essa quantidade, né? E é fato que a profissionalização no gerenciamento das empresas do campo vem trazendo mais produtividade e eficiência ao setor. Esse processo passa, por exemplo, pela utilização de recurso tecnológico, tanto na produção quanto na gestão da empresa, e também pela capacitação da mão de obra. Fazendo um paralelo aqui para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou usar um exemplo aqui do futebol, que talvez vai clarear um pouquinho mais. No futebol, o que acontece? O jogador bom, o jogador novo, né, entre 18 até 23, 24, 25 anos, ele precisa jogar muito bem, porque ele quer ser visto pelos times europeus. Os times europeus pagam mais, pagam muito mais, têm uma qualidade de vida muito melhor do que aquela aqui no Brasil. E os times europeus sabem que eles têm basicamente duas formas de receita, assim, principal, né? Uma é através de vencer campeonato, que por consequência você atrai torcedores, vende camiseta, vende brinde, aumenta o programa de sócio-torcedor, aquela coisa toda. E a outra é através do marketing direto, que é esse jogador fazendo propaganda para a Gillette, né, para a empresa de shampoo, aquela coisa toda, né? Então, esse jogador, quando ele está no auge da carreira dele, ele vai jogar nos times europeus, por isso que muitas vezes o futebol europeu dá de 10-0 no futebol brasileiro, porque ele pega né, como ele tem condição de pagar mais capital, de pagar um salário melhor, ele puxa o jogador do Brasil, e aí quando esse jogador já não tem mais desempenho, já está envolvido num monte de polêmica lá na Europa, esse jogador vai e caça um jeito de voltar aqui para o Brasil, já assim, entre aspas, tá? Velho e gordo, né? Já não tá mais com aquela forma física dele, tá barrigudo, né? Já não tá mais jogando como jogava antigamente. Mas é um jogador que vem de 1 milhão de camisas, é um jogador que vem de patrocínio, é um jogador que atrai investimento para o clube, aquela coisa toda. Não joga nada quase, joga pelo nome, pela fama. Mas na prática acaba não jogando. Um dos exemplos foi o Ronaldo Fenômeno, que quando ele voltou para o Brasil para jogar no Corinthians, né, vocês lembram da fase dele, a máquina que estampava o nome, né, a numeração das camisas lá do time estragou de tanta camisa do Ronaldo que vendeu na época, tá? Então, a mão de obra ela pode ser muitas vezes empregada para investimento, né, ou seja, pode ser empregada como um recurso que de fato vai fazer o diferencial do seu negócio, porque aquela pessoa vai transformar o seu negócio, é ela que vai fazer, ou indiretamente,
porque ela vai saber, talvez ela não sabe fazer tanto, mas ela tem os contatos de quem sabe fazer. Ela sabe, não é ela que vai estar ali no sol capinando, mas ela tem um contato de quem faz isso muito bem, ela tem um contato para quem vender, ela tem um contato, né? E aí esses bons profissionais estão sendo buscados aí no mercado, né? E as redes sociais ajudam muito nisso, né? Então, para vocês terem uma noção, aqui em Cáceres, às vezes, vem grupos de empresários de Nova Mutum, Tangará, Diamantino, Lucas do Rio Verde, deixa eu ver quem mais aqui, buscar profissionais aqui em Cáceres, na região de Cáceres, para trabalhar lá, porque a mão de obra já está escassa. A boa mão de obra já está um pouquinho mais escassa. E às vezes ele sai andando aí em fazenda, buscando, né, conversando com alguns empregados, né, dessas fazendas e tentando atrair eles, dando casa, transporte, alimentação, toda uma infraestrutura, né, às vezes escola, educação, creche, né, para que a pessoa possa ir e ele captar uma boa mão de obra, tá? Então, dessa forma, a evolução dos produtores rurais com competência para empreender também está relacionada ao desenvolvimento de pessoas, né? Hoje é considerada uma chave para todos os mercados. Por isso, o investimento em capital humano já é uma prática comum em quase todas as empresas, tá? Antigamente tinha uma resistência grande nisso, porque às vezes os empresários ou os donos de fazenda falavam assim, para que eu vou gastar dinheiro para a Gláucia ou para a Fabiana fazer um curso, né, se aperfeiçoar, sendo que depois disso elas podem picar a mula, elas vão arrumar emprego em outro lugar. Aí eu gasto investindo nessa pessoa, dessa pessoa pega e vai embora, né? O fato só de você capacitar não é suficiente para manter, obviamente, a pessoa ali no emprego, né? Hoje, não só as empresas privadas, mas, né, as públicas e também o pessoal do campo tem já entendido que, além da capacitação, você precisa oferecer benefícios e boas condições de trabalho. Então, um salário adequado, um plano de saúde, condições, né, assim, para refeição, né, qualidade de vida, né, respeito aos horários de descanso. Então, esse é outro contraponto também que a gente faz, né? Aí sim, você ofertando isso para as pessoas, né, para uma mão de obra qualificada, aí sim você está fechando o pacote completo. Ah, mas isso é garantia que a pessoa vai ficar, professor? Não, não é garantia que a pessoa vai ficar. Até porque, às vezes, ela pode, né, a vida das pessoas é muito dinâmica, ela pode ter uma mudança de 180 graus, ou seja, ela pode estar indo numa direção e, de repente, essa direção virar, mudar de rumo, quando ela perde um parente, quando os filhos nascem ou saem de casa, às vezes quando ela tem alguma briga familiar, né? Então, isso não é garantia que as pessoas ainda assim vão permanecer, tá? Mas as empresas ou as instituições que adotam isso têm muito mais chance de reter profissionais do que outras que não fazem isso. Então, a gestão de pessoas no agronegócio merece uma atenção especial, porque o setor ainda está evoluindo nesse sentido e porque possui características que resultam em desafios específicos a serem superados. Vocês querem ver uma outra coisa interessante também? O Sindicato Rural daqui de Cáceres, durante, né, quando, alguns anos atrás, aí 3, 4 anos, quando você podia fazer as exposições, né, as feiras agropecuárias, tinha muita troca de emprego, né, tinha muito assédio, assim, né, de produtores, de empresários do campo com trabalhadores do campo, né, então, assim, tá vendo aquele fulano lá, olha como ele cuidou bem daquele gado, olha como que ele tem conhecimento, né, e às vezes ali, né, naquele curralzinho que ficava ali os gados para exposição, tinha os tratadores, né, e muitas vezes esses tratadores eram submetidos a umas entrevistas informais e, de repente, no final da exposição, recebiam lá uma proposta de emprego, né, de mudança de emprego e tal. E aí alguns proprietários começaram a revezar, assim, a não deixar essas pessoas muito mais tempo, começaram a
a não colocar o melhor funcionário dele ali para tocar, para cuidar, porque ele acabava perdendo para um vizinho, acabava perdendo para outro produtor. Até teve uma vez teve brigas, vias de fato, né, de dois fazendeiros aqui, porque um estava tomando funcionário do outro, tá? A gestão de pessoas, ela também é conhecida, né? Afinal, o que é a gestão de pessoas? Ela é conhecida como administração de recursos humanos, né? Então, o objetivo dessa área, em linhas gerais, é trabalhar com a eficiência, utilizando as pessoas disponíveis e conseguir criar, manter e desenvolver pessoas com habilidade e motivação para alcançar ou para levar ao alcance dos objetivos ali da empresa. Além disso, também faz parte do seu escopo, né, do seu projeto, administrar o comportamento dos colaboradores e desenvolver condições de bem-estar, satisfação e alcance de objetivos individuais, tá? Então, aqui está uma das chaves, tá, para a permanência dos colaboradores, tá? Pensar que todo mundo também tem um certo grau de ambição, todo mundo tem as suas necessidades individuais. E quando você contempla ou pensa, tem a empatia, o que é empatia? Você pensa no lugar do outro, você se coloca no lugar do outro, você acaba compreendendo os objetivos individuais, e isso é um fator para que você consiga manter ali os colaboradores e para que vocês consigam também evitar a rotatividade de pessoal, que na gestão de pessoas a gente chama de turnover, tá? Cada empreendimento pode definir quais são os objetivos da área que quer alcançar e qual a estratégia e metodologia que vai fazer para alcançar. Então, que também envolve o planejamento, né? Vocês podem perceber que também envolve conceitos de aplicação aqui do planejamento. Por essa razão, resumidamente, a gestão de pessoas é considerada um conjunto de práticas para o desenvolvimento do capital humano nas organizações. E essas técnicas, elas se relacionam com a motivação, com a retenção dessas pessoas, com a capacitação dos colaboradores, sempre com o intuito de melhorar o desempenho e, consequentemente, melhorar a performance do negócio, tá? Por quê? Porque uma pessoa capacitada, qualificada, motivada, ela vai dar ideia diferente, ela vai ajudar a superar momentos de crise, ela vai ajudar a prever crises e por aí vai, tá? E quais são as principais atribuições e pilares dessa área de gestão de pessoas? Então, essa área, ela procura engajar e estimular o comprometimento e progresso da equipe. Quando eu falo engajamento, entendam como participação, tá? Toda vez que eu falo a palavra engajamento, eu estou falando de participação. Por que essa área de gestão de pessoas precisa de pessoas engajadas no negócio? Porque quando a pessoa está engajada, ela se compromete. Ela informalmente, ela assina um contrato em que ela vai se comprometer e ela se sente corresponsável para que os resultados sejam alcançados, tá? E ela vai ser também responsável para formar lideranças para a gestão do negócio ali, né? Que é considerado uma das grandes dificuldades do mundo corporativo, seja industrial, comercial, do campo, por aí vai, tá? E as atribuições dessa área envolvem uma série de ações que são voltadas para aumentar o bem-estar do colaborador e melhorar ali as condições, o ambiente de trabalho. Então, vocês querem ver um negócio assim interessante? A lei obriga que os colaboradores usem EPI, né? Se você é um empresário e você, né, dono de uma propriedade, você está pedindo para um funcionário seu ir lá e passar um veneno no campo, né? Ele tem que estar usando EPI. Se ele não usar o EPI, ele vai te processar na Justiça do Trabalho e vai ganhar. Ainda mais se ele provar que ele desenvolveu alguma doença em relação a isso, tá? Porém, não sei se vocês já fizeram uso, mas tem alguns EPIs que no nosso clima, né, é absolutamente impossível de você usar roupas de borracha, é impossível você utilizar aquelas roupas muito pesadas, né? 15 minutos você usando elas no sol, você está todo derretido, suado, cozinhando por dentro, né? Então, um bom gestor, uma boa liderança vai fazer com que você conduza esse meio termo. Vamos achar um EPI mais leve,
vamos achar um EPI mais eficiente, vamos revezar ali a aplicação do produto para que a mesma pessoa não fique exposta por muito tempo, porque aí você passa a se preocupar com a pessoa também, tá? Também são atividades desempenhadas pela gestão de pessoas, a contratação de novos funcionários, a avaliação de desempenho, a capacitação deles, a realocação e as promoções, tá? A gestão de crise envolvendo equipes também faz parte do leque de atribuições dessa área. Então, muitas vezes, é absolutamente normal, pessoal, que às vezes um aluno da graduação não atue, não saia da faculdade, da universidade, já atuando especificamente nessa área, tá? Eu tenho vários e vários casos, né, de pessoas que, para chegar na atuação da área em si específica, elas precisam passar por algumas outras áreas, para que aí sim ela possa chegar e alcançar aquele cargo principal, tá? Então, é normal isso daí, tá? E tem gente que às vezes acaba se frustrando, né? Eu já formei, eu sou formado nessa área, mas estou desempenhando outro papel, tá? Hoje o mercado de trabalho não está tão aquecido assim, né? A pandemia deu uma freada em muita coisa. Mas isso vai passar, como sempre passou historicamente. A questão é que a gente não sabe quando. Pode ser daqui 1 ou 2 meses, pode ser daqui 5, 10 anos, tá? Mas vai passar, tá? Então, a questão é que a hora que passar, vocês têm que estar preparados para assumir essas ou novas responsabilidades. E apesar do crescimento observado nos últimos anos, o setor agropecuário brasileiro sofreu e ainda sofre consequências do êxito da população rural para os grandes centros urbanos. Parte disso é o que eu comentei com vocês, né, a falta de investimento em infraestrutura pública no campo, né, então, muitas vezes o poder público jogou para os empresários rurais essa obrigação, né, de manter kit de primeiro socorro, kit de soro antiofídico, acesso, manutenção das estradas, né, educação, telefone, internet, aquela coisa toda. E isso fez, né, com que muita gente saísse do campo e fosse para a cidade. Da mesma forma, como a falta de gerenciamento em negócio familiar e o despreparo em relação à chegada da tecnologia, também não conta a favor dos empreendimentos rurais, né? A falta de integração desses colaboradores com a tecnologia fez com que muitas vezes houvesse demissão, né, ou rebaixamento de função, ou não promoção de cargo, para pessoas que não conheciam, não dominam, não sabem mexer com a tecnologia, né? Ela tem que ir lá e apertar um botão, né? Mas ela não sabe o porquê, não sabe o que fazer quando algo dá errado, tá? E nesse contexto, além de ver os seus funcionários deixando o campo para trabalhar na cidade por diversos motivos, muitos produtores também não sabem como administrar e valorizar as pessoas com quem eles trabalham, né? Então, ele não sabe o que se passa na vida da pessoa, às vezes ele não senta num final de tarde para conversar sobre a vida, sobre os planos dessa pessoa, sobre o que ele tem em mente, né? Sobre o que ele espera do futuro. E isso atrapalha bastante, tá? Então, o fato de não ter muito... e um outro contraponto também, muitos empresários rurais, eles passaram a ter o campo como uma segunda atividade. Então, hoje, geralmente, aqui em Cáceres, tá? Não estou falando que isso é regra, mas aqui em Cáceres você tem muitos médicos que são donos de fazenda, você tem empresários que são donos de fazenda, você tem advogados que são donos de fazenda, né? E eles têm a fazenda, o sítio, como uma segunda renda, né? Ou como investimento de longo prazo. Então, ele não vivencia a rotina ali diariamente, ele só chega lá no final de semana, né, para ver como está funcionando, o que está acontecendo, e não participa das rotinas do negócio. E aí o funcionário começa a pedir para arrumar a ferramenta, começa a pedir para comprar as coisas, ele acha que está gastando demais, que está quebrando, que esse funcionário não está fazendo o serviço direito, porque ele não entende do negócio, porque ele vê aquilo como um investimento e não como algo funcional, tá? E lembrando também que, de acordo com a FAO, né, da ONU, né, as organizações das Nações Unidas para a Alimentação, Foundation Alimentation Organization,
para garantir o equilíbrio da segurança alimentar mundial, a produção de alimentos precisa aumentar em 60% até 2050. Então, esse é outro ponto aqui que justifica a questão do emprego adequado de uma mão de obra qualificada no campo. Tá? Na economia, como a gente até mencionou em outras aulas nossas, as necessidades humanas são ilimitadas e a produção de bens e serviços é limitado, é algo que é pouco em comparação com a demanda. Então, tomando-se em conta o ritmo de crescimento populacional e o que o campo tem feito para a eficiência e o aumento do rigor da legislação ambiental, as mudanças climáticas têm feito cada vez mais discussões sobre esse assunto, né? Tanto que já tem grupos discutindo, por exemplo, a questão da utilização de ração humana, né? Do mesmo jeito que você dá ração lá para o seu cachorro, já é possível encontrar no mercado rações para pessoas, para seres humanos, tá? Que ela vem com balanceamento, né, de nutriente, de fibra, de carboidrato, proteína, né? Você tem uma linha de crescimento vegano, alimento orgânico, alimento sustentável, aquela coisa toda, que vai de encontro com essa demanda, tá? E por que essa gestão de pessoas no agronegócio é importante? Né? Então, é fato que a tecnologia trouxe muitos recursos de automação para o processo produtivo nas fazendas. Né? No entanto, as pessoas continuam sendo parte crucial do funcionamento desses empreendimentos. Então, não adianta você comprar um trator, né, um maquinário agrícola de 4, 5, 10 milhões de reais, se você não pagar e não capacitar um colaborador para operar aquele equipamento corretamente. Tá? O prejuízo que ele pode trazer por má utilização, por negligência, é muito maior do que o cara vai ganhar de salário por 4, 5 anos, se somar tudo junto. Tá? Então, por um lado a gente tem isso, por outro as máquinas também realizam um trabalho eficiente, mas a participação humana segue sendo imprescindível para operá-las e realizar várias outras atividades envolvidas na produção. Tá? Por outro, profissionais com conhecimento e competências são necessários para saber manejar cultivo com eficiência e responsabilidade no uso de recursos naturais. E é por isso que os funcionários precisam ser considerados ativos das empresas também no agro. Né? O negócio só pode alcançar o seu máximo potencial com uma mão de obra de qualidade. Isso significa ter pessoas competentes, preparadas e geridas com excelência, evidentemente, por uma boa gestão de pessoas ali no agronegócio. Tá? E aí, alguns impactos positivos para as empresas rurais. O investimento na gestão de pessoas no agro traz uma série de benefícios para o empreendimento em si, né, e, consequentemente, para o setor em geral. A instauração, a efetivação de técnicas específicas lá para determinado ramo, segmento, que o gestor reconheça e gerencie as competências dos trabalhadores, faz com que a gente entenda que o funcionário consegue ou vai conseguir identificar problemas e propor soluções. Então, não é só ele apontar o problema. A máquina quebrou. Tá, mas a máquina quebrou por quê? Qual foi a causa? E o que precisa fazer para eu consertar? Né? O que levou a máquina a quebrar poderia ser evitado? Né? Se poderia, como poderia ser evitado? Como fazer com que isso não aconteça mais vezes? Né? Então, esse seria o procedimento correto para lidar com as pessoas no campo. O que acontece na prática? Né? O funcionário é xingado, é execrado, né? Porque ele quebrou uma máquina da qual ele não tinha treinamento ou conhecimento suficiente para operar. Simples assim. Né? Então, esse é o grande X da questão. Tá? E a administração de recursos humanos também conta com valiosos métodos de avaliação de desempenho e análise de resultado. Essas informações, quando elas são cruzadas com dados de performance e produtividade agrícola, ajuda a esclarecer pontos que necessitam melhoria e também ajuda a esclarecer pontos que precisam ter decisões corretas tomadas durante o processo de gestão. Então, percebam que, novamente, a gente remete aqui para a questão de planejamento,
Novamente, a gente remete à questão do uso de indicadores e do cruzamento de dados e informações, né? Então, não adianta ele ser cuidadoso demais, zeloso demais, e isso aí acabar não gerando resultado. Ele é tão cuidadoso, que ele nem tirou a máquina do galpão para fazer a colheita, né? E também, né, ele foi tão eficiente na colheita que ele furou 4 pneus, quebrou 3 mancal, quebrou o vidro lá, né, da máquina, enfim, né, então é isso que a gente tem que fazer, tá? Por exemplo, vou citar um outro caso aqui parecido, tá? Não é bem o caso do campo. Na Unemate, a gente tem, em algumas situações, não, a maioria das vezes, quando um professor precisa viajar, ele utiliza veículos da Unemate, que muitas vezes conta com motorista, tá? E o motorista preenche um relatório, hoje tem GPS, né, mas ele preenche um relatório dizendo que hora que ele saiu, que hora que ele chegou, onde que ele parou, quanto que ele abasteceu, né? E teve, por alguns relatórios a gente já teve vez de pegar motorista que a média de velocidade na viagem foi de 140 km por hora, tá? E assim, mas eu cheguei no horário. Não, tudo bem, mas você teve que andar uma média de velocidade a 140 km por hora, né? Você poderia não chegar, né? Para você, a gente chegar atrasado, vivo, e não chegar porque estava querendo correr, né? Qual opção que você prefere? Então, da mesma maneira, entender, né, que há algumas ações que são requisitos, e que essa avaliação do desempenho ela tem que estar sempre confrontada. Às vezes é um excelente funcionário, mas ele cria problema com outros 10 funcionários da fazenda, tá? Às vezes ele é bom, você sabe que o funcionário é bom, é o primeiro a acordar e é o último a deitar. Mas ele caça confusão com todo mundo ali dentro, ele desestabiliza todos os outros 10 funcionários. Então, ou você tenta botar eles em harmonia, ou você demite os 10, ou demite um. Alguma ação você tem que fazer, você tem que tomar. E você só consegue fazer isso se você tiver com os dados, se você tiver com as informações em mãos, tá? Então, era isso que eu queria passar, né, nessa aula de hoje, nesse momento de hoje, né, frisar que mão de obra qualificada, ela é necessária, ela ajuda, tá? E aí, muitas vezes, você não precisa ter ela fixa, você pode contratar consultoria, então você aluga uma mão de obra por um tempo, tá? Eu lembro aqui em Cáceres, teve uma época que começou uma onda de vários produtores rurais montar tanque de peixe para comercializar peixe. A gente tem o Rio Paraguai aqui, mas não dá para ser não dá para fazer o Rio Paraguai de uma atividade de extrativismo animal, né? E tem também um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, já tem um tempo, em que proíbe a pesca em vários rios de Mato Grosso. E aí, se isso acontecer, o único jeito de você comer peixe é peixe de tanque, né? E aí você tem 2 pontos, né? Tem um grupo que defende isso, né, para preservar o rio, para que os peixes possam se repovoar, e tem um grupo que está falando que isso só vai acontecer porque tem interesse econômico. Teve uns deputados aí que andou montando tanque de peixe e tal, e que por isso eles estão usando de intenções políticas para mexer nisso daí. Enfim, não vou entrar no mérito dessa discussão. Fato é que criar peixe não é você cavar um buraco, encher de água e soltar os peixes lá dentro, né? Não sei se vocês tiveram disciplina, vão ter também, né, sobre piscicultura, mas eu imagino que sim. Tem toda a questão de pH da água, oxigenação, luminosidade, dimensionamento, né, tipo de ração, aquela coisa toda. Então, não é só pegar, cavar um buraco e soltar um peixe lá dentro, né? Tem toda, né, uma situação, balanceamento, quantidade de ração, né? E que você não necessariamente precisa ter uma pessoa 100% do tempo ali na sua propriedade. Você pode contratar uma consultoria, né? Ela te dá o passo a passo ali, ela vai dizer onde acerta, onde erra, né? O que pode dar certo, o que pode dar de errado. E aí, com base nisso, você vai tocando o seu negócio, né? E aí você vai contratando consultoria a cada 4, 5 anos, ou a cada ano, que seria o ideal,
porque tem uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, uma nova técnica, né, que também vai evoluindo, e aí você pode adaptar, às vezes, a sua criação nesses métodos e metodologias, tá? Então, é isso que eu queria passar na aula para vocês hoje. Vou encerrar aqui a gravação, relembrando novamente que tem atividade 2, que é o questionário que está ali em aberto, tá? E relembrando também que nessa próxima quinta-feira, 1º de abril, a gente não vai ter aula, como previsto, como já previsto no nosso calendário, e a gente retoma de novo dia 6, na semana que vem, tá? E aí, até o dia 3, eu termino de postar o restante das aulas ali no SIGA, tá? Só parar aqui a gravação, e no mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.